para frente. O terceiro quadrante, o que acontece? Ó, veja que o arco agora ele saiu do A, passou pelo primeiro quadrante que vai do 0 até o π sobre 2, aí foi para o segundo quadrante que é do π sobre 2 até o π, e agora ele está localizado no terceiro quadrante. Veja o que acontece. Projeta esse ponto aqui sobre o eixo do seno, o P2, projeta esse ponto P em cima do eixo do cosseno, aí você tem um P1, aí o que você observa novamente? Que nesse quadrante o cosseno continua sendo negativo, e agora o cosseno continua sendo negativo, o seno agora ele assumiu o valor também negativo. Ó. Se você observar, ele assume o valor negativo. Por quê, professor? Porque aqui para baixo é negativo, e não esqueçam, e lá para cima é positivo. Para cá, para a esquerda é negativo, para cá, para a direita é positivo. E a tangente, professor? Novamente, a tangente tem que passar pela origem. Passa pela origem, aí passa, tocou o eixo da tangente. Essa distância que vai do A até o T é o que nós chamamos de tangente do arco X. Aí o que acontece? Vamos ver um exemplo aqui, rapidinho, de como vai se comportar essa tangente, o seno, cosseno e a tangente aqui. Vamos lá, a circunferência não fica legal, mas dá para a gente entender toda a dinâmica da questão. Manualmente aqui é meio chato de fazer, mas dá para entender. Nós temos aqui o eixo do cosseno. Aqui nós temos o eixo do seno. E aqui agora seria, nós já mencionamos, o eixo da tangente. Vamos imaginar que eu pegue um arco bem aqui nesse quadrante, ele aqui de 240 graus. E eu queira saber o valor da tangente, do seno, do cosseno da tangente. Então o que vai acontecer? Só um instante, ó. Pego esse 240, projeto aqui em cima. A distância daqui para cá, ó, essa distância é o que nós temos para o seno de quanto? De 240. Aí se eu quiser só os sinais dele, só os sinais, qual vai ser o sinal do seno de 240? Veja que ele está abaixo desse eixo, que é negativo. Então o sinal dele vai dar negativo. Se eu agora projetar esse 240, o valor numérico dele aqui em cima do eixo do cosseno, veja que esse cosseno, o cosseno de 240, ele também vai dar negativo. E a tangente, professor? Tangente você passa pelo centro. Observe, ó, passou direto, tocou no eixo da tangente. A distância desse ponto até aqui é o que nós chamamos de tangente de 240 graus. O que você observa sobre o valor dela? Ora, se aqui para baixo é negativo e aqui para cima é positivo, então a tangente de 240 é positiva. Então você põe aqui, ó, tangente de 240, ele tem valor positivo. Então veja que não é tão complicado, simples da gente entender a questão da localização dos pontos qualquer arco dos quadrantes. E para nós fecharmos a nossa circunferência completa, vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante, só um instantinho, vamos voltar aqui, ó. Observe que aqui, só para a gente recapitular, o seno ele deu negativo, ó, de fato ele é negativo. O cosseno, ó, negativo no terceiro. E a tangente eu deixei para a gente fazer aqui, para a gente entender fazer a conversão dela aqui no próprio cálculo que nós temos. Vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante, veja que eu saí aqui do A, aí cheguei aqui nesse ponto π sobre 2, primeiro quadrante. Cheguei aqui no π, passei por segundo quadrante. Aí passei também do terceiro, que aqui é 3π sobre 2. Veja que nosso arco agora, o P, ele está agora no quarto quadrante. Novamente, mesmo procedimento, professor. Projeta esse ponto P sobre o eixo do seno, que aqui eu botei para a gente completar novamente, ó. Seno, não pode esquecer disso. E aqui a gente chama o eixo do X. Sempre recapitulando o assunto, é bom que a gente não esquece. Eixo do cosseno. Aqui nós já sabemos que é a reta tangente. Muito bem, esse arco que nós temos aqui, que é o arco AP, que está no quarto quadrante, ele projetou aqui no ponto P2. Veja que o nosso seno, ó, ele é negativo, ó, o valor é negativo. Aí você pode perguntar por quê? Porque para baixo dessa origem aqui, os valores são negativos.
para cima dessa origem aqui, os valores são positivos. O que vai acontecer agora? Vamos projetar ele sobre o eixo do cosseno. Essa distância do centro até o P1 é o que nós chamamos de cosseno do arco X. Essa distância do O até o P2 é o que nós chamamos de seno do arco X. E a tangente, professor? Aí veja que a tangente, o que acontece? Ó? A tangente, como ele já está no quarto quadrante, eu só faço prolongar ele até tocar no eixo da tangente. Aí essa distância que nós temos, ó, do A até o T, é justamente a tangente do arco X. Detalhe, esse sinal é positivo ou é negativo? Lembrando, veja que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Para cima, que a gente já falou, positivo, para baixo, negativo. Então, vamos pegar um exemplo, né, para a gente entender aqui bem legal a questão desse quarto e último quadrante aqui da circunferência. O que vai acontecer? Ó, vejam lá. Aqui eu vou pegar um arco, vamos imaginar que eu estou pegando aqui um arco de 300 graus. Um arco de 300. Logicamente ele está entre quem? Ele está entre 270, que é 3π sobre 2, e 360, que é justamente aqui nesse quadrante. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as projeções, como eu falei para vocês, toda vez você tem que fazer a projeção. Ó, vem para cá, projetou, puxou de lá, vem para cá. Isso aqui é o que nós chamamos de seno de 300. Pegou isso aqui, o 300, projetou sobre o eixo de quem? Do cosseno. Essa distância até aqui é o que nós chamamos de cosseno de 300 graus. Aí o que você observa? Vamos ver os sinais nesse quadrante. Observe, quando eu peguei o 300 e projetei sobre o eixo do cosseno, para cá eu sei que ele é positivo, daqui da origem. Então eu já sei que o cosseno de 300, ele é positivo o sinal dele. E o seno, professor, ó, o seno ele é negativo. Então o seno de 300 ele vai ter sinal negativo. Aí você diz, professor, a gente só vai falar de sinal? Não, a gente não vai falar só de sinal. Nós vamos falar de valor numérico e, logicamente, esse sinal que nós estamos estudando, ele é de suma importância, porque na hora do cálculo, se você trocar o sinal dos quadrantes, você vai errar a questão. Então tem que ficar ligado nisso. E qual vai ser o sinal da tangente de 300? O sinal da tangente de 300 vai ser o quê? Aí o que você faz? Ó, faz a reta tangente aqui, novamente, toda vez que você tem que fazer ela. O que eu vou fazer? Eu só vou prolongar. Isso que é o nosso... Eu vim daqui para cá, ó, até chegar aqui nesse ponto, aí eu só vou prolongar aqui essa distância daqui da origem, que vai até esse pontozinho T, é o que nós chamamos de tangente de 300 graus. Sinal dela, ora, se para baixo eu já sei que é negativo, e para cima eu sei que é positivo, então a tangente, o sinal dela aqui é negativo. Muito bem, então vocês deram a gente deu uma estudada no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, vimos o arco do primeiro, projetamos ele sobre o eixo do seno, cosseno e tangente, fomos para o segundo, terceiro e quarto, fizemos todo esse procedimento para entendermos todo o processo de localização, da questão também de sinais, para a gente não ter nenhum erro na hora de fazermos o cálculo. Então vamos continuar. Eu agora coloquei aqui os arcos notáveis que nós já vimos lá na trigonometria envolvendo o triângulo retângulo. Quais são eles, professor? O arco de 30 graus, que a gente chama de notável, a gente já sabe que ele é notável. O arco de 30 graus ele é notável. Então o que vai acontecer aqui? Só um instantezinho. Ó, aqui nesse arco notável de 30 graus, você vai observar, nós temos o 30, que a gente aprendeu lá, o 45 e o 60 graus. Todos os outros que nós temos no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes vão depender desses arcos notáveis. E os seus respectivos valores com os seus respectivos sinais de acordo com o seno, o cosseno e a tangente. Então o que acontece? Eu destaquei aqui, por exemplo, 30 graus, 45 graus e 60. Vamos ver como é o cálculo. A gente sabe lá naquela tabelazinha que vocês costumam cantar, do seno, bota 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui nós vamos aplicar, como a gente já está prático, já vamos aplicar de modo direto. Então o que acontece? Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, o ângulo de 30 graus, tá aqui, ó,
Projetei ele para cá, ó, projeto ele para cima do eixo de quem? Ó, o eixo do cosseno. Projeto ele lá para onde? Para o eixo do seno. Aí o que você observa? Quanto é que de fato é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1/2. E aí você observa que de fato, ó, ele é 1/2. Quanto é de fato o cosseno de 30 graus, professor? Cosseno de 30. Nós aprendemos lá na trigonometria do triângulo retângulo, raiz de 3/2. Veja, ó, aqui é raiz de 3/2, o valor dele. Do mesmo jeito vai acontecer por 45, que é raiz de 2/2, tanto para o seno como para o cosseno, observe, lá naquela tabelazinha. Se eu for para o 60, observe que o cosseno de 60, ele é igual a 1/2, e que o meu seno de 60 é raiz de 3/2. É só dar uma olhadazinha na aula de trigonometria no triângulo retângulo, que eu fiz uma tabelazinha, eu fiz um resumo mostrando a correlação que existe entre o seno de um valor e o seu complementar em relação ao triângulo retângulo. Então, se vocês observarem, de fato existe aqui também. Muito bem. O que eu fiz aqui agora? Eu só fiz representar esses quadrantes para nós entendermos aqui, por exemplo, eu destaquei aqui, vamos chamar esse ciclo trigonométrico de ciclo trigonométrico do seno. Esse aqui eu vou chamar ciclo trigonométrico do cosseno. E esse aqui eu vou chamar ciclo trigonométrico de quem da minha tangente. Então vamos lá. Recapitulando os sinais. Vocês têm que lembrar que lá quando a gente estava falando, ó, o primeiro sinal do seno, o sinal do seno no primeiro quadrante é positivo e também no segundo. Porque toda vez que eu projetar um arco aqui, ó, seja ele vindo daqui ou vindo daqui, ó, esse valor sempre vai ser positivo. Quando eu projetar um valor do segundo e ele puxar ele aqui para a projeção do congruente dele no quarto, veja que o valor dele aqui é, para baixo, ó, negativo. Então o seno é positivo no primeiro e segundo, negativo no terceiro e quarto. Vamos para o cosseno. Vocês lembram que eu estava lá com o mesmo arco, desculpa aqui, se eu tiver com o mesmo arcozinho aqui, ó, vou projetar ele aqui, para que esse aqui, projetando para cá, o que você observa? Que esse valor aqui é positivo. E quando eu fizer esse aqui de novo, aqui no quarto quadrante, ó, também vai projetar um valor positivo. Então, o cosseno ele é positivo aonde? No primeiro e no quarto. E ele vai ser negativo. Se você fazer a simetria desse arco com esse e puxar para cá, veja que o valor do cosseno aqui é negativo. Então, ele vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. E a tangente, professor? Nós vimos que se eu tiver um arco aqui ou aqui e eu projetar esse arco passando pela simetria central, ele vai gerar um valor que lá em cima, ó. Ele vai gerar um valor positivo aqui, ó. Positivo desse lado de cá. Então, se ele é positivo para cima aqui, ó, positivo para cima, ele é positivo aonde, gente? No primeiro e no terceiro quadrante. E, logicamente, se eu pegar um ponto no segundo e projetar ele aqui pelo eixo central, e eu encontro aqui a tangente dele aqui embaixo, eu já sei que isso aqui é negativo, então a tangente é negativa aonde? Ele é negativa no segundo e no quarto quadrante. Então, só para a gente reforçar aqui, que é importante esses sinais, aqui nós temos negativo, negativo, positivo e positivo. Nós vamos ter que aprender, e depois também nós vamos entender mais na frente, nas relações fundamentais que nós vamos ver na nossa próxima aula, a relação entre o seno e o cosseno. Aí vocês vão ver lá na relação entre o seno e o cosseno, a razão entre seno e cosseno, que é de fato a tangente. Depois nós vamos ver de modo mais detalhado. Então eu fiz aqui uma tabelazinha, resumo, só queria destacar uma coisa com relação aqui a essa tabela. É o de 90 graus e o de 270 graus. Por que existe essa simbologia aqui para a tangente? Por que existe essa simbologia para a tangente? Porque de fato, gente, se vocês forem tentar calcular a tangente de um arco de 90 graus, que é 90 graus e π sobre 2, como é que eu vou... Ele está aqui em cima, esse aqui é esse valor. Como é que eu vou conseguir projetar esse ponto, que é o de 90 graus, em cima dessa reta? Não tem como, porque essa reta do seno, ela é paralela ao eixo, à reta da tangente. Então, nesse caso, esse símbolo aqui quer dizer não existe.
Não existe tangente de 90 e nem a tangente de quem, gente? Ó, e nem a tangente de 270. Porque acontece a mesma coisa aqui embaixo. Como é que eu vou projetar isso aqui nesse sistema, aliás, na reta que representa a tangente? Não tem como. Então o que eu faço? O que a gente subentende, a gente também vai entender mais na frente, que do mesmo jeito que existe lá as razões trigonométricas que a gente vai estudar, que a tangente de um arco é o seno desse arco dividido pelo cosseno, a gente vai ver na nossa próxima aula, justamente porque aqui nesses valores de 90 e de 270, o cosseno é zero. E se o cosseno for zero, não tem como você fazer uma divisão onde o seu divisor ou o seu denominador ele é igual a zero, uma fração com denominador zero para fazer a divisão. Então é por isso que nós usamos aqui essa simbologia, um símbolo matemático que não existe. Veja que os demais existem justamente em cima do que a gente já estudou. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, já que a gente já estudou aqui a questão do existe e não existe, estou apagando aqui para ficar melhor o entendimento da gente dessa outra coisa, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Aqui nessa tabela tem uma outra coisa curiosa. Esses valores aqui para trás, todos eles nós já conhecemos. São valores notáveis, que a gente já sabe lá da trigonometria do ensino fundamental, no caso, triângulo retângulo. Agora, veja que se eu observo aqui, a tangente do zero, a tangente do zero, ela vai ser zero. Eu poderia até adiantar aqui essa relação que a gente vai ver depois, mas na realidade eu tinha que explicar, nós temos que lembrar a questão dos pares ordenados. Eu vou deixar para o próximo ciclo trigonométrico, eu explico bem legal para vocês por que o seno, por que a tangente é zero. E observe também, lá na hora que eu chego no 180, aqui eu já sei que não existe. Mesmo porque se vocês observarem, 1 dividido por 0 não existe. Se eu pegar 0 dividido por 1, dá 0. Se eu pegar 1 dividido por 0, não existe. Lembrando da teoria aqui, que a tangente é seno sobre cosseno. Se eu dividir 0 por menos 1, todo número o 0 dividido por qualquer número, no caso aqui, vai dar igual a 0. Se eu pegar menos 1 dividido por 0, não vai existir, como eu falei. E se eu pegar 0 dividido por 1, vai dar 0. Então veja que a tangente nos valores, nos valores, o que a gente observa? Quando eu estiver me referindo a 0, a 180 e a 360, ou a 0 radiano, π radiano, ou 2 π radiano, a tangente é 0. Se eu estiver falando da tangente de 90 e da tangente de 270, eu já sei que não vai existir, porque eu acabei de explicar para vocês. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma tabela universal para facilitar a vida de você na hora de estudar. Essa tabela aí, de um modo geral, ela é bem legal, porque você observa que eu já dividi ela por quadrante. Aqui, do 0 até o 90, aqui no caso, só um instante. Do 0 até o 90, eu tenho aqui no caso, observa, do 0 até o 90 aqui, primeiro quadrante. Do 90 até o 180, segundo quadrante. Do 180 até o 270, terceiro quadrante. Do 270 até o 360, eu tenho o meu quarto quadrante. Todos os valores que nós temos notáveis, seja do primeiro, segundo, terceiro ou quarto, estão nessa tabela universal que eu criei e montei aqui para vocês. Veja agora uma correlação que eu fiz, para vocês não esquecerem, dos arcos notáveis e seus respectivos valores em cada quadrante. Tanto ele em radiano, tanto esse valor em radiano, como esse valor em graus. Então observe, bem legal de entender, bem legal também de ser aprendido. 60, isso aqui nada mais é do que aquele eixo de simetria. Se eu tenho um ângulo x e aqui ele é 180 menos x, que é o valor do x, né? 60. 180 menos 60, 120. 180 menos 45, 135. 180 menos 30, 150. Se eu tiver ele no segundo quadrante, aí vocês têm que lembrar que ele é mais. Você lembra lá da simetria que é 180 mais x. O que acontece? 180 mais quem? Aí você vai lá para o primeiro quadrante. Mais quem? Mais 30. 180 mais 30, 210. 180 mais quem? Aí você vai lá para o primeiro quadrante. 45. 180 mais 45, 225. E assim sucessivamente, tanto para os graus, né, as medidas em graus, como para as medidas em radiano.
Então, na nossa aula ela fica por aqui. Nós fizemos aqui uma abordagem completa sobre o seno, cosseno e tangente. Vamos resolver na nossa próxima aula. Eu vou fazer umas questões de localização de arcos no ciclo trigonométrico. E esses arcos vão ajudar a gente a entender tudo isso que eu fiz aqui na teoria, de fato, na prática, para nós não se perder na hora de fazer, não perder na hora de fazer o nosso cálculo. Não se esqueça de comentar a aula e também se inscrever no canal para deixar o nosso canal cada dia melhor.